Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Dia 16 de novembro, hoje nós iniciamos a leitura no livro de Romanos, carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, aos cristãos em Roma. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 57. Ele escreveu essa carta aos romanos, ele estava em Corinto, quando ele escreve essa carta para os romanos, e hoje nós iniciamos a leitura no livro de Romanos. Hoje vamos ler, ou lemos, hoje nós já lemos Romanos, capítulo 1 ao 4. E neste vídeo nós vamos comentar a leitura de hoje e responder a seguinte pergunta: para que serve a lei de Deus? Qual é a serventia da lei de Deus? Se você quiser saber para o que a lei serve, qual é o objetivo da lei, qual é a função da lei, então acompanhe este vídeo até o final. Não perca este vídeo por nada. Nós vamos agora para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, hoje começamos o livro de Romanos. Como eu disse na introdução, Paulo ele escreve essa carta aos romanos, aos queridos irmãos da igreja em Roma, aos crentes em Roma, que Paulo, quando foi a Roma, quando ele foi diante de César, ele esteve em Roma e ele formou ali cristãos. E agora Paulo está em Corinto, quando ele escreve para os romanos, ele está em Corinto, ali por volta do ano 57 que ele escreve essa carta aos romanos. E hoje nós começamos este livro, hoje lemos Romanos, capítulo 1 ao 4. E vamos responder a seguinte pergunta: para que a lei de Deus serve? Para quê? Qual é a função da lei? Então não perca este vídeo. Mas antes, eu já peço para você dar um like neste vídeo e se inscrever neste canal. Nós precisamos da sua inscrição neste canal. Eu preciso que você aperte esse botãozinho vermelho. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante a sua inscrição neste canal. Então nos ajude se inscrevendo neste canal, ok? Muito bem, livro de Romanos. Paulo ele ora pelos cristãos em Roma e Paulo tem o desejo de vê-los. Paulo estava em Corinto, mas naquele momento não podia viajar até Roma, mas o desejo dele era ver aqueles queridos irmãos e irmãs que ele formou, ajudou a formar na cidade de Roma. E Paulo fala algo bem interessante. Paulo ele cita até um texto que já está escrito, diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, verso 17 do capítulo 1. E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Abacuque 2, verso 4, que fala esse texto que Paulo cita aí. Queridos, o justo ele viverá pela fé. A nossa fé em Deus é que nos mantém firmes nas promessas de Jesus. E pode vir o que vier, nada abala o cristão. Porque o cristão, ele não vive acreditando neste mundo, crendo que este mundo vai melhorar ou depositando a sua confiança em seres humanos. Muito embora vivamos neste mundo, muito embora participemos da política deste mundo, mas lembre-se, queridos, a nossa confiança, ela está em Cristo Jesus. E nós vivemos pela fé em Cristo. Nada nos abala. A partir do verso 18, Paulo ele fala das impurezas, das injustiças, dos pecados que os seres humanos cometem. E Paulo ele diz aqui que as pessoas elas estão trocando a adoração a Deus por imagens semelhantes aos seres humanos. Ele está dizendo no verso 25 que a verdade de Deus foi trocada por mentira. E as pessoas começam a adorar e a servir a criatura em lugar do Criador, do qual Deus é bendito para sempre. Amém? Queridos, infelizmente hoje muitas pessoas praticam tal coisa. Elas preferem se prostrar, pedir para imagens,
para a criatura adoram seres humanos. Será que você já viu alguma vez algum líder religioso aceitando adoração? Sim ou não? Será que você já viu alguma vez algum líder religioso por aí sentado num trono e permitir que as pessoas se curvem diante dele e o adorem? É o que Paulo está dizendo aqui. As pessoas estão adorando e servindo criaturas em lugar do Criador. Em nome de Jesus, não faça isso. Somente Deus merece a nossa adoração, somente a Ele devemos nos curvar nossa fronte, dobrar nossos joelhos. Ninguém aqui na terra, ninguém, ser humano algum, líder religioso algum, tem o poder e pode receber adoração. Para ninguém você deve se prostrar, se ajoelhar, a não ser diante de Deus. E Paulo começa a falar dos pecados que essas pessoas cometem. E olha o que Paulo está falando aqui. Será que estamos vivendo hoje, sim ou não? Eu vou ler alguns trechos aqui para você. Presta atenção. No verso 26, Paulo diz assim, que os homens estão entregues às paixões vergonhosas. Porque, olha só, porque as mulheres trocaram o modo natural das relações sexuais por outro modo, contrário à natureza. Será que vivemos isso hoje? Será que hoje vivemos uma confusão sexual? Será que você já viu relacionamento íntimo de uma mulher com outra mulher? A Bíblia diz que as pessoas iriam fazer isso. E Paulo continua dizendo no verso 27, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Será que você está vendo isso acontecer no nosso mundo hoje? Será que você está vendo um aumento dessa militância, dessa bandeira, onde é permitido haver relações íntimas de homem com homem? Será que estamos vivendo? Paulo fala isso daqui no ano 57 da nossa era, há 2000 anos atrás. E hoje nós vemos tudo isso se cumprir, se bem que esse tipo de relação ela já existia desde o tempo da cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. Então, ao longo do tempo, mas nos últimos dias, isso iria se intensificar. Essa bandeira seria levantada com mais militância, com mais voz, e as pessoas brigariam por isso e querem impor isso como certo, o que a Bíblia diz que é errado. E veja que Paulo continua dizendo da condição moral do ser humano agora, a partir do verso 29, diz assim, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Será que você está vendo isso no mundo de hoje? Será que estamos vendo o ser humano, grande parte do ser humano, com essas características? Responda. Eu acho que sim. No ano 57, Paulo escreve isso. E hoje vivemos isso. As pessoas, a grande maioria delas, estão dessa maneira. Elas têm comichão nos ouvidos, detestam ouvir a palavra de Deus. E aí Paulo diz no verso 32, embora conheça a sentença de Deus, de que os praticam essas coisas, todas essas coisas que eu li aqui, eles conhecem a sentença de Deus. E são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Olha só, essas pessoas que cometem todos esses pecados que eu falei aqui, desde as relações íntimas até a condição moral da humanidade, eles sabem que Deus desaprova isso, mas eles continuam praticando. Esse é o grande perigo, saber que é errado, mas continuar no erro. Muito bem, queridos, vamos dar continuidade no capítulo 2, fala sobre o justo juízo de Deus, cuidado para julgar as pessoas. Tem pessoas que condenam o pecado da outra, mas elas mesmas estão praticando o mesmo pecado.
E isso daqui é um grande erro e é um dos piores pecados que um cristão pode cometer, é você condenar o erro do outro. Devemos sim condenar, mas cuidado com a hipocrisia. Cuidado você condenar o erro daquela pessoa, mas você está praticando a mesma coisa. Isso Paulo chama atenção para isso nesse texto aqui do capítulo 2. Não vou comentar tudo aqui, para que o vídeo ele não fique muito grande, tá? Mas muito cuidado com a hipocrisia, queridos. Muito bem, queremos responder para você. Para que serve a lei? A lei de Deus pode me justificar? A lei pode salvar? Qual é a função da lei? Olha só, vamos responder agora para você. Deixa eu ler uns textos aqui para você, para explicar para você, tá bom? Aqui no capítulo 3, verso 20, Paulo fala o seguinte: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então veja, primeiro ponto, eu e você, nós não somos salvos por guardar a lei. Nós não nos tornamos justos diante de Deus porque guardamos a lei. A lei não salva. A lei não pode salvar a mim e também não pode salvar a você. Mas quem é que nos salva? De que maneira nós somos salvos? Paulo diz no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, olha só, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela graça. A nossa fé em Cristo e a graça de Cristo para conosco nos justifica. O que é graça? Graça é um favor que Cristo, que Deus nos concede sem nós merecermos. Nós somos pecadores, você é um pecador, você é uma pecadora, e eu também sou um pecador, mas nós podemos ser salvos quando nós aceitamos a Cristo, quando pela fé nós vamos a Cristo e entendemos o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. A graça de Cristo, então, cobre multidão de pecados e nós somos justificados diante de Deus através de Cristo, amém? Então, a lei não tem poder salvífico. E a lei não me justifica diante de Deus. Eu sou salvo pela graça. Mas e aí? Qual é a função da lei? Paulo diz aqui, no verso 20 ainda, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que a lei revela? Para que serve a lei? A lei serve para mostrar o pecado. A lei é como se fosse um espelho. Vamos supor que você suje o seu rosto de carvão. Vamos supor que aqui na minha testa está aqui uma mancha de carvão aqui. Eu estava lá mexendo no fogão e acabei sujando o meu rosto de carvão. Mas eu não vi. Aí vem alguém e fala assim, olha, você está com o seu rosto sujo de carvão. Aí eu pego o espelho e olho e vejo no espelho, eu vejo ali o reflexo do meu rosto sujo de carvão. Aí como que eu limpo esse carvão do meu rosto? Eu vou esfregar o espelho no rosto para limpar o carvão? Sim ou não? Não. Se eu esfregar o espelho no rosto, eu vou sujar mais o rosto ainda. O espelho mostrou para mim a sujeira do meu rosto. Agora, para eu tirar a sujeira, eu vou aonde? Eu vou na água. A água vai lavar a minha sujeira do meu rosto, correto? Assim também, queridos, a lei é o espelho. A sujeira é o pecado. A lei, ela vai mostrar para você a sujeira. Vai mostrar para você, a lei como um espelho, vai mostrar para você o seu pecado. Mas e para tirar esse pecado? Eu vou esfregar a lei na minha cara? Não. Aí eu vou a Cristo. Cristo é a água da vida. Cristo quem pode, pela graça, apagar multidão de pecado na minha vida. Amém? Então Jesus é o nosso Salvador. A lei, ela mostra para você aonde você está pecando, ok? Muito bem, queridos. E aí Paulo diz no verso 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas e agora? Eu sabendo que eu sou justificado pela fé e a graça de Cristo me salva, eu não preciso mais guardar a lei agora? Sim ou não? Eu não preciso, pensa. Agora eu entendi que eu sou justificado pela fé, a graça de Cristo me salva, eu não preciso mais guardar a lei. O que você me diz?
Paulo responde? Vamos deixar Paulo responder? Verso 31 de Romanos capítulo 3. Anulamos então a lei por meio da fé? Paulo diz, de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, cuidado com aquela pessoa que diz para você, olha, a graça de Cristo salva, você não precisa mais guardar a lei foi abolida, agora somos salvos pela graça, não somos salvos pela lei. Ei, para! A Bíblia nunca disse que fomos salvos pela lei. A Bíblia sempre apresentou uma salvação pela graça, em Cristo. Nunca, desde o Velho Testamento, a Bíblia nunca colocou a lei como salvífico, como meio de salvação, não. Então quem fala isso para você, ele não estuda a Bíblia, tá bom? A função da lei não é salvar, eu já expliquei aqui. Agora, eu não posso ignorar a lei, porque se eu ignorar a lei eu vou cometer pecado. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 4 agora, diz assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, se eu anular a lei, então acabou o pecado, não há transgressão mais. A lei diz não matarás, eu posso matar, porque não tem mais lei, não tem mais transgressão. A lei diz assim, não adulterarás, eu posso praticar adultério, porque não tendo lei não tem transgressão mais. A lei diz não furtarás, então eu posso roubar, não tendo lei, não tem roubo mais. Vocês entendem? Então, a pessoa que diz que a lei foi abolida, que nós somos salvos pela graça e não pela lei, e não precisa mais guardar a lei, essa pessoa está mais por fora que arco de barril. Mas sabe qual é o problema, queridos? É que na lei está o quarto mandamento. O quarto mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. E na lei também está o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Então muitas pessoas querem adorar a imagem, muitas pessoas querem trabalhar no sábado, e aí então como esses dois mandamentos estão na lei, é mais fácil elas dizerem que a lei foi abolida do que admitirem que o problema delas é com a guarda do sábado e com a adoração da imagem, entende? Então qual é a função da lei? A função da lei é mostrar para nós aonde nós estamos errando, mostrar o pecado para nós. A lei é como se fosse uma cerca de proteção. Se você for obediente à lei de Deus, se você obedecer aos mandamentos de Deus, você está livre de cometer pecados. Você não vai ser um homem adúltero, uma mulher adúltera, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai desonrar seus pais. A lei, ela mostra o pecado, mas não tira o pecado. Quem tira o pecado é Jesus. Então, queridos, para eu estar salvo pela graça, para eu estar debaixo da graça de Cristo, presta atenção, para eu e você, para nós estarmos debaixo da graça de Cristo, pela fé, nós precisamos ser obedientes à lei de Deus. Como que eu posso dizer que Cristo me salvou pela sua graça, mas se eu adultero, se eu roubo, se eu mato, um cidadão do céu, alguém que está salvo em Cristo, ele vai obedecer à lei. Concorda comigo? Sim ou não? Vai obedecer à lei. Deus te abençoe, viu, meu irmão, minha irmã? E se você tem alguma dúvida, por favor, comente aqui nos comentários desse vídeo. Vai ficar aberto para você comentar aqui. Fique à vontade, por favor, comente aqui e assim que eu puder eu estarei respondendo você. Amanhã nos encontramos aqui com o nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.